A paz do Senhor. Amém. Motivo de alegria estarmos aqui mais uma vez nesse segundo culto de missões do ano 2025. Para nós é motivo de alegria estarmos aqui reunidos para juntos adorar aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. E eu louvo a Deus pela vida de cada irmão que se encontra aqui. Louvo a Deus pela vida do pastor, a irmã Márcia, todos os obreiros da minha retaguarda, a equipe de missões, e que Deus abençoe grandemente. Convido os irmãos a abrir a Bíblia em João capítulo 10. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. João capítulo 10, o versículo 9, o 10 e o 11. João capítulo 10, versículos 9, 10 e 11. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Amém? Os irmãos podem se sentar. O principal propósito do Evangelho de Jesus, escrito por João, é comprovar, declarar que Jesus Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus e que todo aquele que nele crê terá a vida eterna. Nós observamos que as características de Jesus, bem como a sua divindade, é muito explícita em todos os capítulos do Evangelho de Jesus escrito por João. E vamos observar que a identidade de Cristo ela é revelada através de alguns títulos atribuídos a Jesus, como o Verbo vivo, o Filho unigênito do Pai, o pão da vida, a raiz de Davi, aquele que venceu a morte. E nós vamos observar que o que identifica verdadeiramente a Jesus Cristo é o eu sou. Quando Jesus ele diz eu sou, ele está afirmando, ele está declarando a sua pré-existência e a sua divindade eterna. Jesus ele disse eu sou o caminho. Jesus ele diz eu sou o pão da vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a raiz de Davi. Eu sou o Cordeiro de Deus. Eu sou aquele que venceu. Então, quando Jesus ele declara isso, ele está declarando a sua pré-existência, a sua divindade e a sua identidade verdadeira. E Jesus ele diz aqui em João capítulo 10, o versículo 9: Eu sou a porta. Então nós vamos observar que somente através de Jesus é que nós temos acesso ao Pai. Somente através de Jesus que nós temos acesso à salvação. Porque Ele é a porta. Ele é o único caminho. Quando nós observamos o texto de João, capítulo 14, nós vamos observar Jesus fazendo algumas promessas para os seus discípulos e também para nós. Quando Ele diz: não se turbem os vossos corações. Credes em Deus. Credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu como teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O versículo 6 ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus ele é a única porta, ele é o único caminho que nos conduz à salvação. Em João capítulo 1, a palavra nos diz, o texto nos traz, dizendo que o Verbo estava com Deus. Ora, o Verbo
Deus, mas este verbo, esta palavra, ele se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, ele se despiu da sua glória para se tornar uma encarnação, para um propósito maior, um plano de Deus, um plano perfeito. Então, quando Jesus ele encarna, ele se torna um mestre perfeito. E se tornando um mestre perfeito, ele dá início ao Evangelho. Evangelho significa a boa mensagem, ou as boas novas. E através disso, Jesus então ele começa a desenvolver este Evangelho, essa boa mensagem, a anunciar as palavras, as mensagens do reino de Deus, o qual ele havia deixado para se encarnar e cumprir o seu propósito. Então nós observamos que, como está escrito em Lucas capítulo 4, o versículo 17, 18 e 19, que diz: e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, estava escrito: o Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar as boas novas, porque me ungiu a evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a anunciar liberdade aos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então é para isso que Jesus ele veio. Jesus ele veio para cumprir um propósito, para pregar, para anunciar, para libertar os cativos e oprimidos. E sabemos que muitas das vezes nós, como somos chamados por Deus para isso, para dar bom testemunho através do nosso comportamento, em nosso trabalho, em nossa faculdade, na escola, em nosso meio familiar. Quem sabe muitas das vezes nós podemos temer abrir a nossa boca para defender a palavra de Deus ou para anunciar este evangelho da salvação. Mas sabemos que nós somos falhos e somos pequenos, mas é a própria palavra de Deus que nos diz que o seu poder se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Então nós não podemos temer para aquilo que Deus nos chamou, para a sua obra, para o seu chamado, para aquilo que Ele tem proposto em nossas vidas. Porque é muito claro nós pensarmos que nós não estamos aqui por acaso, que Deus ele não nos colocou em determinada posição por acaso, que Deus não te colocou naquele trabalho por acaso, mas é para você anunciar através do teu comportamento, através das tuas palavras, que Ele é o Senhor da tua vida. E através disso, vidas se renderão aos pés do Senhor. O apóstolo Paulo, ele diz lá em 1 Coríntios, eu não lembro muito bem o capítulo e o versículo, mas ele diz: eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. Então, muitas vezes, nós podemos pensar: mas para que eu vou falar se ninguém vai ouvir? Como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão? Mas nós precisamos pensar que nem aquele que planta e nem aquele que rega é alguma coisa, mas sim o Senhor Deus que nos chama para a sua boa obra. Grande é a seara e poucos são os ceifeiros. E o Senhor Deus, Ele conta comigo, Ele conta com você para sermos chamados como aqueles que estejam posicionados para cumprir o seu propósito. E aqui o Senhor Jesus ele está dizendo: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. O Senhor Jesus ele veio cumprir este propósito. Ele veio cumprir um propósito específico, um propósito da salvação. E ele diz no versículo 10: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então Jesus ele traz duas coisas importantes aqui nesse texto, no versículo 10. Ele está dizendo que o ladrão ele vem para roubar, ele vem para matar, ele vem para destruir. E trazendo para o sentido espiritual, o inimigo das nossas almas é
É isso que ele quer fazer conosco. Ele tenta de todas as formas destruir, matar e roubar os propósitos, os projetos que Deus já tem estabelecido sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Mas sabemos que aquele que nos chamou, ele é maior, porque não foi nós que o escolhemos a ele, mas foi ele que nos escolheu. E se foi ele que nos escolheu, ele garante a vitória. Ele garante que nós possamos ir em paz e voltar em paz. Ele nos garante estarmos posicionados conforme a tua vontade. Por isso que nós não podemos temer, porque o inimigo das nossas almas, como está escrito em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, diz: sede sóbrios, vigiai, pois, porque não sabeis. Vigiai, pois, porque o inimigo da vossa alma, o diabo, ele está bramando ao derredor como um leão, procurando a quem possa tragar. Então nós precisamos estar vigilantes. É isso que a palavra de Deus nos orienta. Vigilantes, sóbrios, atentos, posicionados sobre a rocha que é o Senhor Jesus. Então nós precisamos nos atentar a isso. Mas o Senhor Jesus, ele diz: mas eu vim para que tenham vida. O mundo lá fora, o sistema lá fora, tenta de todas as formas impor teorias, ideologias. E nós sabemos que todos nós estamos refém desse sistema. Porque todos nós somos falhos. Mas o Senhor Deus, ele nos chamou para fazer a diferença. E através das nossas vidas, vidas lá fora se renderão aos pés do Senhor. Sabemos que Deus, ele é maior e ele nos garante. Sabemos que Deus, ele sempre estará conosco, independente da situação, independente do caos, independente das ideologias que esse sistema maligno impõe sobre este mundo. Mas sabemos que Jesus, ele veio para dar vida, e dar vida com abundância. Ele é a vida, ele é a luz. E foi isso que Jesus, ele veio fazer, foi isso que Jesus, ele veio cumprir. Ele, como luz do mundo, ele veio trazer luz às pessoas que estavam nas trevas. E nós precisamos ser semelhantes a Jesus, porque a palavra do Senhor nos diz que nós precisamos ser imitadores de Cristo, porque nós precisamos ser semelhantes a Ele em toda a nossa forma de viver, em toda a nossa forma de pensar, e através disso surtirá efeitos. Sabemos que não é simplesmente a nossa palavra que vai salvar alguém, quem sabe da nossa família, que nós já pregamos, que nós já anunciamos a palavra do Senhor, mas continue fazendo aquilo que Deus colocou no seu coração. Continue sendo aquilo que Deus já te projetou, porque o mundo pode pensar que você é um crente quadrado. Quem sabe a tua família pode falar: mas já vai vir pregar para mim de novo, mas já vai falar sobre isso de novo. Mas continue sendo exemplo, porque é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. O que nós precisamos fazer é confiar. O que nós precisamos fazer é continuar fazendo aquilo que Deus já nos determinou. Ora, o ladrão, ele vem para roubar, matar, destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Uma vida plena, uma vida de certeza da salvação. Por quê? Porque o mundo não conhece isso. O mundo não conhece as coisas de Deus. Ora, nós temos um Espírito Santo, o melhor amigo, aquele que nos consola, aquele que está conosco. E o mundo não pode conhecer esse Espírito, o Espírito Santo. O mundo não pode receber, mas nós o conhecemos, porque ele está conosco e habita em nós. E é esse Espírito Santo que nos dá a certeza da salvação. É o Espírito Santo de Deus que intercede por mim, por você, com gemidos inexprimíveis. E é através da palavra de Deus e através do poder do Senhor que nós estamos de pé. Sabemos que sem Ele nós
nada. Sabemos que sem o nosso Deus e sem a sua presença, nós nada podemos fazer. Mas é o Espírito Santo de Deus quem intercede por nós, quem está do nosso lado nos momentos difíceis, nos momentos que nós pensamos em parar, nos momentos que nós pensamos em não fazer mais aquilo que Deus nos chamou, aquele propósito que Deus já tem estabelecido sobre as nossas vidas. Mas é Ele, é o Espírito Santo de Deus, quem renova as nossas forças, quem renova as promessas e nos faz lembrar de onde Ele nos tirou e onde nós estamos hoje. De onde o Senhor, Ele tirou a nossa família e onde a nossa família está hoje. Então nós precisamos ser gratos. Então nós precisamos reconhecer a salvação que nos foi dada. Porque quando nós reconhecemos a bênção da salvação, nós começamos a agir diferente. Nós seremos diferentes. Nós seremos conforme aquilo que Deus ele tem determinado sobre as nossas vidas. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. A vida que o Senhor Deus ele quer nos dar não é simplesmente uma vida terrena, não é simplesmente uma vida passageira. A vida aqui na terra, e quando nós estamos aqui, sim, viveremos em paz. Porque se pararmos para pensar, a palavra do Senhor nos diz que é o Senhor Deus que nos concede a paz que excede todo o entendimento. É uma paz que o mundo não conhece. Porque mesmo em meio às provações, mesmo enquanto Deus te chamar para a obra dele, e você pensar em desistir por meio das dificuldades, por meio das provações, ou perseguições, ou calúnias, você se lembrará que Ele é o teu Deus, e que a paz que excede todo o entendimento, que vem da parte do Senhor, que vem do céu, estará sobre a tua vida, estará sobre você, estará sobre a tua casa. Ela não cairá, e ela estará firmada no Senhor. E o versículo 11 diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida. E foi isso que Jesus ele fez. Ele deu a sua vida por nós. E em João 3,16 a palavra nos diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você já parou para pensar nisso? Que amor é esse? Um amor de tal maneira, um amor que excede todo o entendimento, um amor que nós não conseguimos compreender, o amor do Pai Celestial por nós, que enviou o seu único Filho, o Filho unigênito. A palavra do Senhor nos diz que todos pecaram e destituídos, afastados, distantes, estavam da glória de Deus. Deus ele está em Gênesis, nós vamos observar que o Senhor Deus vê a terra sem forma, vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a fonte das águas. E de repente Deus ele diz: haja luz, haja água, haja divisão entre terra e mar. E ali Deus ele começa a criar o mundo. E depois Deus cria então o homem do pó da terra, soprando sobre as suas narinas o fôlego de vida. Mas de repente havia uma árvore, como nós conhecemos muito bem a história do bem e do mal. Temos o livre-arbítrio. E isso já foi constituído por Deus desde o início da humanidade. Adão e Eva tinham o livre-arbítrio para escolher o bem e o mal. Nós temos o livre-arbítrio de escolher entre a vida eterna e a perdição eterna. Mas o que Eva? Ela foi persuadida, convencida pela serpente, usada por Satanás, e aí ela come daquele fruto do bem e do mal. E então ela oferece a Adão, e eles dois então pecam. Eles desobedecem a palavra do Senhor, porque Deus havia dito que de todo o fruto do jardim eles poderiam comer, menos do fruto do bem e do mal. E de repente nós vamos observar no texto que Deus falava com Adão face a face. Nós vamos observar isso ao longo
Gênesis, a partir do capítulo 2, observar que Deus falava com Adão face a face. Mas a partir daquele momento, a partir do pecado, a partir da desobediência, houve um afastamento, houve uma destituição, houve um distanciamento entre a presença de Deus e o homem. Então nós vamos observar que lá em Êxodo, capítulo 30, havia o altar do incenso, havia o tabernáculo. E ali apenas o sacerdote entrava no lugar santo para oferecer sacrifício pelo povo. Porque uma vez que Adão e Eva pecam, essa consequência se constitui sobre toda a humanidade depois deles. E a consequência era o afastamento da presença de Deus. Apenas o sacerdote entrava no lugar santo para orar pelo sacrifício e para oferecer o sacrifício a Deus pelo perdão de pecado do povo. As pessoas não tinham acesso a isso. As pessoas não tinham acesso ao lugar santo. E interessante entender que do lugar santo também tinha o lugar santíssimo. O santo dos santos. Onde estava a arca da aliança, que simboliza a presença de Deus. Mas havia um véu, o véu do templo ou o véu do tabernáculo, que dividia o lugar santo do lugar santíssimo, onde estava a arca da aliança. Mas nós vamos observar que apenas 2 vezes ao dia o sacerdote entrava no lugar santo para orar e oferecer um incenso ao Senhor. Mas uma vez ao ano, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, aonde estava a arca da aliança, a presença de Deus, para oferecer um sacrifício de expiação pelo pecado do povo. O povo ficava do lado de fora, orando a hora do incenso, e o sumo sacerdote oferecendo o sacrifício a Deus, com todo o cuidado, com toda a cautela, com todo o preparamento. Então observamos que nem todos, ninguém tinha acesso à presença de Deus, apenas o sacerdote ou o sumo sacerdote. Mas de repente nós vamos nos deparar com um texto de Marcos capítulo 15, o versículo 37 e 38, que diz que Jesus está sobre a cruz, e ele dá um grande brado, e ele expira sobre a cruz, ele morre, ele se entrega a sua vida terrena aqui na terra, por amor, por sacrifício de mim, de você. E de repente no versículo 38 nos diz que o véu do templo, o véu do tabernáculo se rasgou em 2, de alto a baixo, e nos deu livre acesso, o livre acesso a entrar na presença de Deus e falar com Ele. Agora, através do sacrifício de Jesus, porque ele diz no versículo 11, o bom pastor dá a vida, dá a sua vida, e foi isso que ele veio fazer. Por quê? Porque através do sacrifício de Jesus, através do sacrifício dele, naquela cruz, ao derramar o seu precioso sangue por nós, é que nos deu acesso novamente para falar com o Pai, com o nosso Pai Celestial. E agora eu e você temos esse livre acesso. Temos o livre acesso de falar com Deus. Quando nós dobramos os nossos joelhos, quando nós levantamos as nossas mãos, quando nós estamos em pé, quando estamos sentados, basta apenas ligar o nosso entendimento, o nosso pensamento no trono da graça. E Ele nos ouvirá, e Ele fará conforme aquilo que Ele tem determinado sobre as nossas vidas. E foi isso que Jesus ele veio fazer. Ele veio cumprir este propósito, como foi pregado na Santa Ceia nesta manhã, onde o pastor ele explicou os processos que Jesus ele passou. Muitos irmãos conhecem a história. E aqui, para concluir a mensagem, em Apocalipse capítulo 5, a palavra do Senhor nos diz que João estava ali, tinha sido arrebatado para ver as experiências espirituais que Deus tinha para mostrar. Quando ele estava ali na ilha de Patmos, amando o Senhor, toma em espírito para ter visões celestiais. E em Apocalipse capítulo 5, a palavra do Senhor nos diz que João ele viu na destra do que estava sentado sobre um trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. O livro da sentença de Deus para a humanidade. E de repente um anjo forte começa a bradar com grande voz, dizendo: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Mas de repente João ele começa a chorar muito,
porque ninguém foi achado digno de abrir o livro e nem de desatar os seus selos, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Então João ele se entristece. Mas é interessante que o texto diz que um dos anciãos chega até João dizendo: ei João, não chores. Eis aí o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus, a raiz de Davi, que venceu a morte, venceu o pecado, venceu o sistema mundano, e ele sim é digno de tomar o livro e de desatar os seus selos. E aí os 4 animais viventes, os 24 anciãos, começam então a cantar um novo cântico, dizendo: digno és de abrir o livro e de desatar os seus selos, pois compraste para Deus com o teu sangue homens de toda língua, tribo, povo e nação. Eu e você fomos comprados. A humanidade foi comprada a preço de sangue. Por isso que tem um louvor que diz: irmão, você sabe o valor que tem uma alma? Por isso que nós precisamos nos despertar como igreja do Senhor. Foi feito um convite da liderança. Haverá aqui um evangelismo, mas a liderança conta com a igreja também. Nós precisamos sair das 4 paredes. Nós precisamos anunciar esta palavra, porque o sangue precioso de Jesus nos comprou. E há muitas almas lá fora morrendo. E nós precisamos reconhecer o valor que tem essa alma. Você reconhece o valor que tem a sua alma? Eu e você temos o livre-arbítrio de escolher entre a vida eterna e a perdição eterna. A vida eterna, nós estaremos com o Pai, porque o mesmo Deus nos dirá: vinde, benditos do meu Pai, para o reino que eu vos tenho preparado. Mas para quem escolher a perdição eterna, ele dirá: afastai-vos de mim, maldito, porque eu vos não conheço. E nós precisamos todos os dias buscar essa reserva, essa presença, como aquelas 10 virgens, 5 loucos e 5 prudentes. Quando nós buscamos a reserva de Deus, que é através da presença dele, nós então não procuraremos a presença de Deus no último momento, ou procuraremos em nosso pai, ou na nossa liderança, ou no nosso pastor, porque não irá encontrar. Precisa ser dia após dia buscando essa presença e reconhecendo esse sacrifício, o sacrifício do sangue precioso de Jesus. Nós não vamos conseguir a presença de Deus ou a reserva no último momento, como aquelas 5 loucas, como está escrito no texto de Mateus 25. No último momento não será possível. E porque elas não tinham a presença de Deus, foi que, conforme contada a parábola, como acontecerá também quando Jesus vier buscar a sua igreja, foi dito: afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Mas o Senhor conhece uma igreja lavada, uma igreja remida, uma igreja que ora, uma igreja que tem compromisso, uma igreja que ainda tem compromisso com a obra do Senhor. E é para isso que o Senhor nos chamou. Nós não estamos aqui por brincadeira, nós não estamos aqui só por estar, para cumprir a agenda, para cumprir mais um culto, mas nós estamos aqui para fazer a diferença todos os dias das nossas vidas, amém? Aqui eu quero agradecer a minha oportunidade, primeiramente ao meu Deus. Confesso aos irmãos que não é fácil, talvez os irmãos possam pensar que é fácil, mas eu confesso que às vezes eu falo assim: eu preferia ouvir. Mas nós não podemos temer. Eu quero dizer para você nessa noite: não tema aquilo que Deus ele te chamou, o propósito que Deus tem na sua vida, o chamado que Ele tem. Você é pequeno, você é falho, mas o teu Deus é grande e Ele garante. Amém? Essa é a verdade em nome de Jesus.